muito. Isso, beleza. Não tanto. Estamos ao vivo? Baixa. Como é que faz para baixar um pouquinho? Agora se conectamos de novo. Estou cheio de assessores aqui hoje. Isso. Tá bom. Tá bom. Pronto. Pronto. Caiu e voltou já. Isso, caiu, voltou. Tira. Isso. Aí, melhorou. Agora melhorou, né? Isso. Gente, pessoal que tá chegando, clica aí no aviãozinho. Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo a pergunta que a gente vai respondendo. Dani, um beijo no coração pra você. Ok? Rafne, tudo bem? O pessoal de Rondônia tá chegando agora. Seja bem-vinda, Rafa. Isso. Nós vamos falar sobre contentamento hoje. Eu quero começar com uma pequena história que vai ajudar a gente a entender certas coisas num outro nível, né? Tinha um pescador que estava pescando e ele pegava muito peixe, muito rápido, ele era muito esperto, então ele pegava muitos peixes. E aí chegou um rapaz mais empresário e falou: rapaz, você tem que comprar uma rede, você pega muito peixe. Ele falou assim: mas para que eu tenho que pescar mais peixe? Porque você ganha mais dinheiro, a coisa fica melhor para você. Mas por que ganhar mais dinheiro? Porque aí você pode comprar mais barcos, você pode ter mais animação, a coisa funciona melhor. E para que comprar mais? Ter mais rede, mais barco? Porque aí você monta uma peixaria e aí você faz uma rede de peixaria. Mas para que uma rede de peixaria? Porque aí você fica mais rico, você consegue comprar uma mansão, você consegue ter mais conforto. E para que ter mais conforto? Porque aí você tem tempo para pescar. Mas eu já estou pescando. Então, a palavra contentamento é a chave da felicidade do ser humano. Estar contente, estar satisfeito com o que tem, é a chave da felicidade. Então, diz os sábios que o homem mais rico é aquele que está feliz com o que tem. Esse é o homem mais rico do mundo. A felicidade, ela está ligada à virtude do contentamento. Então, quanto mais contentamento você tem, é uma virtude, melhor você vai andar, melhor você vai ter a felicidade. Porque a felicidade, ela está ligada diretamente no contentamento. Essa é a grande felicidade do ser humano. Quando falta alguma coisa na pessoa, automaticamente ela se sente infeliz. Então, ela não consegue estar completa. Porém, quando uma pessoa consegue cumprir com sua missão, ela é uma pessoa realizada. Ela está contente, satisfeito, porque ela cumpriu com sua missão. Se você perguntar a 95% das mulheres qual foi o dia mais feliz, mais realizado da sua vida, ela fala: quando eu tive um filho. Quando eu tive o meu filho, eu fiquei muito feliz, muito realizada. E ela está num momento muito difícil. Quando a mulher tem filho, ela está muito exposta, ela está sedada, ela foi muitas vezes rasgada ou ela foi costurada, ela não está no melhor momento do seu corpo físico, mas ela se sente realizada, ela se sente contente com as coisas. Então, geralmente, as pessoas ficam contentes quando sua missão está pronto, está próximo, e isso é importante para você, né? Então, gente, vocês que estão chegando, clica no aviãozinho aí, E no coração. tá? E no coração também. Aí você ajuda a gente a criar mais pessoas, ok? Isso. A grande felicidade que uma pessoa pode ter é o contentamento. O contentamento é a grande felicidade, é o completar na vida de uma pessoa.
Uma pessoa pode ter um pequeno jardim e fazer dele o jardim mais lindo do mundo. E se passa a ser o próprio jardim dele. Então, esse é o grande contentamento. Na natureza humana, na nossa natureza humana, é mais ou menos assim. Eu tenho 100, então eu quero ter 200. Eu tenho 200, eu quero ter 400. A gente parece que não fica muito satisfeito com o que tem. A gente não fica contente com o que tem. O homem, diz os grandes sábios, que o homem, ele nunca morre sem conseguir 50% dos seus ideais. Geralmente ele consegue 50% dos seus ideais. A insatisfação é que faz o homem feliz. A insatisfação das coisas dele, da situação que ele passa. Isso é que faz o homem infeliz. E da raça humana, é que a gente precisa ver isso aí. Só um pouquinho. Abaixa o som ali, que não dá para ouvir aqui. Isso. Não é o meu. Ok. Tem uma história de uma senhora que ela estava com o filho na praia. Veio uma onda e lavou o filho dela tomou um caldo e jogou na areia. E ela correu para pegar o filho, e ela falou, meu filho, pegou o filho, e quando ela pegou ele no colo, que viu que estava tudo tranquilo, ela falou assim, puxa vida, a onda levou o bonezinho seu. Ela não ficou contente que o filho estava salvo, ela não ficou satisfeita que tudo estava bem, ela reclamou que o bonezinho foi embora, que o mar levou o bonezinho. Isso normalmente é porque nós, seres humanos, nós fazemos uma comparação. A gente se compara com o outro. Para mim estar feliz, eu tenho que ver se o outro tem o que eu tenho, ou se eu tenho mais do que o outro tem. A gente não está tão satisfeito. Então, a gente sempre acha que o jardim do outro é mais bonito. No trânsito, a gente acha que a fila do outro anda mais do que da gente. Então, que aquele carro é melhor do que o nosso, é maior que o nosso. Ou talvez que aquele meu vizinho tem um importado, então o meu não está mais tão bom, porque o dele é importado. Entende? Então a gente usa um sistema de comparação. E isso não é bom para o ser humano. Você acabou de pagar seu apartamentozinho lá na periferia e você fala, puxa, não estou tão feliz. Porque veja, tem um apartamento na praia que é muito melhor do que o meu. E aí quando você consegue chegar na praia, fala, mas eu não tenho um sítio. O meu amigo tem um sítio, isso é muito bom para ele. E aí quando você compra um sítio, você fala, mas eu não tenho um iate. E aí a gente fica num sistema de comparação. E aí isso faz com que a gente fique descontente com a vida. Depois ele compra uma casa no campo, depois ele compra um helicóptero, depois ele quer um avião, depois ele quer mais dinheiro. Isso é o feito de comparação. Essa comparação, elas são extremamente prejudiciais. Prejudica o seu casamento, prejudica a sua profissão, prejudica seu corpo físico, porque vivemos em comparação. É preciso a gente ser feliz com o que temos. O marido que você tem é ele que Deus te deu. Fique contente com ele. A esposa que você tem é a esposa que Deus te deu. Fica contente. O emprego que você tem é o emprego que Deus te deu. Fica contente com ele. O patrão, ele pode até ser muito simpático, mas não é para você. Ou a secretária pode ser muito bonita, mas não é para você. Compreende? Então, fique contente com o que você tem, que isso é importante. Tem uma casa de um homem, que ele tinha um passarinho na gaiola, um passarinho simples, e tinha um peixe no aquário. E o peixe voava dentro das águas. E o passarinho pulava dentro da gaiola. E o passarinho olhou e falou, puxa vida, eu podia ser assim. Em vez de eu voar dentro das águas, eu podia pular para lá e para cá. Olha que alegria, ele canta, eu não canto. E o passarinho olhou para o aquário e falou assim, puxa vida, que calor, feliz é aquele peixe que pode estar mergulhando. E a dona da casa, vendo isso, pegou o peixe, colocou na gaiola, pegou o passarinho e botou no aquário. E você sabe que isso não deu muito certo. Porque cada um, ele tem um lugar. Você tem o seu lugar
e o outro tem o lugar dele. Compreende? Isso é você estar contente com as coisas. Isso é importante para você. Alguns exemplos da Bíblia a gente começa com o primeiro homem no mundo. Primeiro homem no mundo, Adão. Adão, ele tinha tudo. Adão, ele não precisava de roupa, ele não precisava de cobertor, ele não precisava cozinhar, ele não tinha preocupação. Adão era um homem feliz. Ele tinha todas as coisas. Ele tinha paz, ele tinha tranquilidade, ele tinha sossego, ele tinha tudo. Mas tinha uma coisa, ele falou assim, olha, para mim completar mais, eu tinha que ter aquela fruta que eu não podia comer. Eu tinha quase tudo, eu tinha todas as coisas, mas a fruta do conhecimento do mal eu não tinha. Ele estava descontente. E aí, você sabe da história. Ele comeu. Não faltava nada para Adão. Tudo era perfeito. Tenho tudo, mas aquela árvore não. Então, ele falou, eu quero aquela árvore. Eu quero comer daquela fruta. O descontentamento dele fez ele chegar onde chegou. E o resto da história, você sabe o que aconteceu. Então, para e pensa. Um pequeno coisa que faltava fez ele perder tudo. Um pequeno descontentamento fez com que ele perdeu todas as coisas. Então, tem um outro exemplo na Bíblia, na festa de Purim, um homem chamado Ramã, no livro de Esther. Ramã é um homem muito rico, tinha tudo, tinha sucesso, filhos, filhas, tinha poder, ele praticamente mandava no rei, ele era muito poderoso. Não lhe faltava glória, não lhe faltava honraria, ele era um cara, perfeição. Mas ele tinha um problema, que tinha uma pessoa que não se prostrava para ele. Ele não estava contente, ele falou, para mim ser feliz, para tudo ser perfeito, eu preciso que Mardoqueu, o justo, se prostrasse perante ele. E Mardoqueu não se prostrava perante ele. Compreende? Então ele ficou descontente. Ele criou uma situação, só para você ter uma ideia, deixa eu achar aqui, cadê o... sim, achei. Mardoqueu, ele ia com a Esther, o rei, ele ia para as grandes festas de Esther, o rei ele tinha todas as coisas, só não tinha a prostração do homem. Então ele resolveu fazer uma forca e ele criou uma armadilha. Você que está chegando aí agora, dá uma apertada assim no aviãozinho e aperta 3 pessoas, para 3 pessoas, pelo menos para 3 pessoas, para a gente aumentar nosso like aqui. E aperta o coraçãozinho aí, ok? Vamos voltar lá. Então Mardoqueu, não satisfeito, não contente com o que ele tinha, ele resolveu fazer o seguinte, ele criou uma lei para matar o povo. O povo, aquele que não se prostrasse, seria morto. E ele acabou sendo enforcado na própria forca que ele construiu, porque ele queria mais uma coisinha. Ele acabou perdendo tudo. Outra situação da Bíblia, como exemplo, Jacó e Esaú, 2 irmãos. Finalmente eles se encontraram. Os 2 eram bem-sucedidos, os 2 tinham muito rebanho, muito gado, tinha mulher, tinha filhos, eles eram muito ricos e finalmente eles voltam a se reapresentar. O primeiro, quando chegou, o o Esaú, ele falou assim, ele apresentou suas riquezas, e falou assim, disse, eu tenho muitas coisas. O segundo se apresentou e disse, eu tenho tudo. Essa é a diferença. O que diz que tem muito, ele fala assim, eu tenho muito, mas eu quero mais. O que diz que tem tudo, ele diz, eu tenho tudo e estou satisfeito. Eu tenho família, eu tenho riqueza, eu tenho saúde, eu tenho felicidade, eu tenho tudo. Estou satisfeito. E aí eu faço essa grande pergunta para você. Você anda achando que você tem muito? Você anda achando que você não tem tudo? Essa é uma pergunta que tem que fazer para você.
Você tem que começar a se rever na história. Muitas vezes a felicidade, ela está dentro da sua casa, perto de você. Talvez você não está conseguindo enxergar. E isso não é muito bom. Você tem que pedir para Deus abrir os seus olhos. Eu quero te lembrar uma pequena pregação que a Esther me fez do dia lá no consultório, sobre Ágata. Ágata, quando ela foi embora, e ela estava num momento do deserto sem água, ela estava praticamente morrendo, e ela gritou a Deus, Deus, estou morrendo, estou sem água, estou sem comida. E a Bíblia diz assim, Deus abriu os olhos dela, e ela viu do lado um poço. Deus não falou, e Deus levou ela para um poço, e Deus cavou um poço, não. Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Então, o que é que você não está vendo que está perto de você? Às vezes, tão magoados, chateados, doloridos, cansados, que nós não conseguimos ver a solução. Que nós não conseguimos ver o caminho que nós devemos seguir. O importante não é o que queremos. O importante é o que nós temos. Hoje nós temos isso. Glória a Deus. Por isso você vai entender um versículo que a Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Isso é muito importante. Tinha um judeu, e ele tinha uma casa muito pequena, os filhos cresceram, e a casa era muito apertada. Não tinha lugar para estender muito roupa, e ele foi reclamar com o seu rabino, com o seu pastor, falou, olha, Rabi, minha casa é muito pequena, eu não estou conseguindo vencer, e minhas contas também não estão vencendo, e o que eu faço? E o rabino falou, você tem sogra? Ele falou, sim, eu tenho sogra. Ele falou, então leva sua sogra para morar na sua casa. E ele levou a sogra para morar na casa dele. Uma semana depois, ele voltou para o rabino e falou, olha, minha situação piorou muito. Agora com a sogra lá dentro, já estava apertado, ficou mais apertado ainda. E o que eu faço? Ele falou, você tem um gado, você tem uma vaca, não tem? Sim. Então bota a vaca lá dentro da sua casa. E foi um transtorno. Ele botou a vaca, e a vaca ocupava muito lugar, e a vaca dava muito trabalho, e ficou muito difícil para ele. E aí ele voltou lá de novo para o rabino, para reclamar para o rabino, falou, rabino, o negócio piorou muito. Ah, você tem uma cabra? Ele falou, tem uma cabra. Ah, então bota a cabra lá dentro também. E cada vez que ele ia reclamar, era mais um motivo que o rabino botava mais uma coisa para ele lá dentro. E ele estava muito preocupado. E aí ele falou, não vou mais reclamar, porque cada vez que eu reclamo, piora fica a minha vida. Mais apertado fica. Passou um mês, o rabino mandou chamar ele. Aí ele chegou lá e falou, pois não, rabino. Aí ele falou, e como é que está a sua vida? Minha vida está tranquila e tal. Ele falou, se eu reclamo, a vida minha piora. Aí ele falou, então você pode tirar a vaca, a cabra, a galinha, a sogra, e aí agora você vai ver. E quando ele tirou tudo, ele falou, caramba, minha casa é grande, tem muito espaço, eu estou muito feliz com o que eu tenho. Então ele se sentiu contente com o que ele tinha. Então, diz os sábios o seguinte, não deseja a mesa dos reis, a tua mesa é melhor, porque tem mais elevação, tem mais entendimento, você tem o necessário que você precisa para cumprir a sua missão. Porque Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele te deu exatamente o que você precisa para cumprir com a sua missão. Tem uma história que eu me lembrei agora, de um homem que ele quebrava pedra. Ele quebrava pedra e estava num sol muito forte, estava muito difícil para ele. E o sol parecia muito tranquilo, o sol jogava aqueles raios queimantes. Ele falou, nossa, o sol quase não tem trabalho. Eu queria ser sol. Ele falou assim, Deus, deixa eu ser sol. Eu não devia ser homem, eu devia ser sol, porque o sol é tranquilo, é forte, é poderoso. E Deus concedeu. Ele foi ser sol. E quando ele chegou ao sol, que jogava raio para todo mundo, aquele calor para todo mundo, ele satisfeito olhando de cima, todo mundo, ele viu que passou uma nuvem muito forte. E a nuvem freou com que o sol fosse para a terra. Ele falou, ah Deus, o sol não é tão forte assim. A nuvem é mais forte, é mais poderosa. A nuvem, ela consegue tapar o sol. Então, ele pediu para Deus, Deus, eu quero ser nuvem. E Deus concedeu para ele ser nuvem. Mas aí ele estava com nuvem, aquele fumaça, aquela nuvem poderosa que tapava o sol. E daqui a pouco veio ventania.
E a ventania soprou a nuvem para longe. Ele falou, gente, a nuvem não é poderosa, não é forte. Eu prefiro ser vento. Deus, vento é melhor, vento é mais forte. E aí Deus concedeu, ele pediu para ser vento, e Deus concedeu, ele foi vento. E aí ele passava, balançava galhos, arrancava árvore, ele era o todo-poderoso vento. E então ele passou por um monte de pedra, e as pedras nem se mexeram. Ele falou, Deus, as pedras nem se mexem. A pedra é mais forte que o vento. Eu quero ser pedra. E Deus concedeu. Ele virou pedra, forte, uma rocha, poderoso. E aí ele começou a ouvir um barulho, tec, tec, tec. Ele foi ver, era o quebrador de pedra, quebrando as pedras. Ele falou, Deus, daqui a pouco eu vou ser removido daqui. Eu prefiro voltar a ser o quebrador de pedra. E aí ele voltou a ser o quebrador de pedra. Porque Deus, ele colocou você exatamente onde você precisa estar, para que a sua missão fosse completada, para que você conseguisse fazer a sua missão. Não te falta nada. O que te falta é você começar a ficar feliz com o que você tem. É você se contentar com a história que você tem. Me faz lembrar um homem, o nome dele é Aisik, é um judeu. E ele morava em Cracóvia, perto da Polônia. E ele sonhou uma noite que tinha uma ponte lá em Braga, a ponte de Braga, famosa. Ele sonhou que lá tinha um tesouro. E se ele cavasse lá, ele ia conseguir ser muito rico. E aí no outro dia ele sonhou de novo, na outra semana ele sonhou de novo. Depois de 3 vezes sonhando a mesma coisa, exatamente igual, ele falou o seguinte, gente, eu vou para Cracóvia, vou cavar. Chegando lá, ele viu que tinha uns soldados guardando. Ele falou, não, vou esperar de noite não tem ninguém. Chegou a noite, ele foi do lado da ponte, exatamente onde ele sonhou, e começou a cavar. E algum rapaz encontrou ele, um soldado, falou, o que você está fazendo aí? Aí ele ficou meio sem jeito, falou, não rapaz, eu tive um sonho, eu sonhei 3 vezes que aqui tinha um tesouro, e eu vim cavar. Ele falou, para com isso, você acredita nisso? Olha, eu sonhei em Cracóvia, numa cidade, sonhei 6 vezes, que tinha uma casa assim, 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 que tinha um terreno, e lá debaixo de uma casinha X, uma casinha de cachorro azul, tinha um grande tesouro. E ele percebeu, gente, eu moro em Cracóvia, e nessa casa que ele está falando, tem a casa de cachorro, que tem uma casinha azul. E aí, como ele não podia cavar lá, ele falou, bom, eu vou seguir o sonho dele. E foi lá. E achou debaixo da casinha um grande tesouro. Então, a sua solução, ela está perto de você. Ela está pertinho de você para você conseguir cumprir com a sua missão. O sonho de levar ele lá em Braga foi para que um homem falasse para ele, olha, é lá onde você mora. Às vezes você vai tão longe fazer uma consulta, e o médico falou, olha, essa planta está aí perto da sua casa. Essa solução está aí perto da sua casa. A sua missão, ela foi dada na sua mão. Então está na hora de você abrir mais os seus olhos, de você ficar contentamento com as grandes virtudes que você tem. Por outro lado, existe uma situação que você não pode ter contentamento quando se fala do mundo espiritual. Quando se fala do mundo espiritual, esse não serve, esse conceito de contentamento. A Bíblia diz, não se contentais com o que tens. Esse com o que tens é no mundo espiritual. No mundo espiritual você sempre tem que ser mais santo, ajudar mais, ter mais dons, ter mais poder, olhar mais para cima. Você não pode ficar contente com o que você tem. Você tem que falar, Deus, eu preciso mais. Isso é importante para mim. Tem um rapaz que ele tinha um poço. E dentro do poço tinha uma escada. E ele falou para o seu funcionário, olha, tira essa escada, desmonta essa escada, porque alguém pode querer descer aí e cair, se machucar. E ele começou a descer a escada e foi tirando as ripinhas da escada e foi descendo e foi tirando. E quando ele chegou lá embaixo, a escada estava desfeita, mas ele ficou preso lá embaixo. Aí puxaram uma corda, tiraram ele de lá e falou, olha,
Quando você for subir, você não pode desmontar de cima para baixo. Você tem que desmontar de baixo para cima. Passou alguns dias e ele viu o dono da casa que tinha uma escada que subia para o sótão. E ele pediu para o servo, os funcionários dele, olha, desmonta essa escada, alguém pode subir e cair aí. E aí, o que ele fez? Ele começou a desmontar a escada e foi subindo e foi desmontando a escada. E quando ele chegou lá em cima, a escada estava desmontada. E aí, ele gritou até que tiraram ele lá de dentro. E falou, olha, quando você está lá em cima, você não pode desmontar de baixo para cima. Você tem que desmontar ao contrário. Assim é a nossa vida. O homem feliz é o que está contente com o que tem. Você tem que começar no mundo físico, financeiro, se contenta com o que você tem. Mas no mundo espiritual, você tem que pedir mais. Você tem que querer ser mais. Os grandes sábios dizem que o escravo que está contente, que ele está contente com a sua sorte, ele está feliz com a sorte com que tem, esse é um homem livre. Mas o homem livre que está insatisfeito com o que tem, esse é o escravo. E qual dos dois? E que lado você se encontra? Quando alguém agradece a Deus, Deus fica feliz. Ande agradecido com o que Deus tem, com o que Deus te deu, com o que você tem no momento. Fique feliz. E Deus vê sua felicidade. E se Deus perceber que em algum momento você precisa de alguma coisa a mais, Deus vai providenciar. A grande bênção que Moisés deu para a tribo de Naftali foi que eles ficariam satisfeitos. Essa foi a maior bênção que Moisés deu às tribos. Eu não sei se você sabe, mas a pior terra que ficou foi para a tribo de Naftali. Mas a maior bênção de satisfação foi para o grupo que estava com Naftali. Essa foi a bênção de Moisés. Então, perguntaram a um velhinho uma vez como que ele atingiu tanta felicidade numa idade já mais avançada. Ele disse o seguinte: eu sempre usei muito bem meus olhos. Quando eu olhava para cima, eu via onde eu quero chegar. Quando eu olhava para baixo, eu sabia que eu não ocupava lugar no futuro, no espaço. E quando eu olhava para o lado, eu via que sempre tinha gente pior do que eu. Então, essa é a história do velhinho. Fique feliz com o que você tem. Entenda que você tem uma missão. E essa missão você está no lugar certo. Porque você está exatamente onde Deus te colocou. Se Deus não quisesse que você tivesse assim, você não estaria assim. Agora, aprenda e veja como você pode se tornar uma pessoa melhor. Cumpra com essa obrigação, com essa missão, e Deus vai te dar outra missão. E isso é importante. Ok? Eu quero falar para vocês que amanhã, ao pôr do sol, começa o jejum. E isso é muito importante. O jejum, ele não pode ser, nesses 8 dias, até o dia 16, ele não pode ser comido nada que leveda, nada de trigo, nada de fermento. A Bíblia recomenda tirar todos os fermentos da casa, jogue tudo fora. Mas a ideia principal é tirar o seu fermento do seu psicológico, tirar o fermento do seu mundo emocional. O fermento, ele serve para crescer, para ficar coisa grande. Ele não pesa mais. A massa do bolo, que pesa, vamos supor, 500 gramas, com fermento, ele vai continuar pesando 500 gramas, só que ele vai crescer. Então, os medos, angústia, tremores, temores, esse tipo de fermento emocionalmente, psicologicamente, você tem que tirar da sua mente, tirar do seu coração. O fermento fermenta a raiva e aumenta a sua raiva. Então, isso você tem que tirar. Então, esse dia, essa semana de Páscoa, é uma semana de libertação. E Deus quer que você se liberte. Todas as constelações, todos os anjos estão trabalhando a favor de uma libertação sua, seja qual for. Então, amanhã, ao entrar na sua consagração, fala com Deus o que você precisa de libertação. Que tipo de fermento tem que ser arrancado da sua vida? Seja emocional, psicológico.
Que tipo de vitória, que tipo de glória você quer para você? Essa é a grande glória para você. Então amanhã começa o grande jejum, que começa a grande Páscoa. No Velho Testamento é a saída do Egito até a travessia do Mar Vermelho. É exatamente na época de hoje. Você sabe que lua, que era quando eles saíram do Egito, a travessia do Mar Vermelho, lua cheia. Quando Jesus foi pego, levado cativeiro, foi para Pilatos. Pilatos voltou para Galileia. Galileia voltou para Pilatos, bateram, julgaram todo aquele trâmite. Ele foi morto e ressuscitou, levou 8 dias. E sabe que lua que era? Lua cheia. E você sabe que lua nós estamos? Lua cheia. Na época de Quaresma. Exatamente com a mesma força que tinha de libertação. O povo saiu da escravatura do Egito. Você precisa sair da escrava. Você é escravo de quê? Ou de que situação? Ou de quem que você precisa ser liberto? Então Jesus veio e levou os pecados. Você é escravo de que pecado? De que situação? Então Jesus já levou. Então essa consagração é uma consagração para você se libertar. É para que Deus fala, é uma festa perpétua. Precisa ser feito. Sempre vai ser feito. E isso é importante para você ser feito, né? Então essa é a palestra que a gente quer dar. Amanhã nós vamos estar subindo ao monte, tá? Eu convido as pessoas que querem, que estão em Vitória, que quiserem subir o monte, eles podem subir com o monte com a gente. O monte leva mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas e meia, depende do ritmo. Então, se a pessoa ela tem uma certa idade, eu recomendo que você não suba nesse monte, procure um outro monte. Mas com a gente pode subir, que vai ser muito bom. Você pode estar em contato com o Pão da Vida, e ele vai te dizer aonde que nós vamos estar e como nós vamos subir. Né? Nós aqui em Melgaço, nós aqui na Serra, e lá em Melgaço eles vão também subir no monte às 18 horas. Às 18 horas. Então o pessoal de Melgaço, Paraju, Melgaço, Domingo Martins, a ele com o Alexandre vai estar subindo no monte lá às 18 horas, lá na casa do Irineu. Então vocês não precisam vir para Vitória, vocês podem pegar lá e vão subir, que o Alexandre vai estar no comando lá, né? Tem mais alguma pergunta? Não, só que o início é amanhã no pôr do sol e termina no pôr do sol no dia 16. Sim, né? Começa amanhã no pôr do sol, a Páscoa, e termina no dia 16 no pôr do sol. Então, se você quiser fazer um jejum, como funciona esse jejum? O jejum não pode ser comido fermento. Então, trigo, fermento, bolo, salgado, esse não pode. Se você quiser fazer um jejum, uma consagração maior, se o seu pedido é um pedido maior, você pode ficar sem comer nada. 7 dias. Pode acreditar, você não morre. Tá? Então você pode entrar num jejum maior, que isso vai ser muito legal. Tá? Mas assim, é você que decide aí dentro de você com Deus. Ok? Alguma pergunta? Observação? Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Na Serra será em qual monte? Então, aí você entra no Pão da Vida e lá vai estar um sitezinho onde é que é. É perto da Britadeira da Serra lá. Tá? Ah, sim, quem pode fazer o jejum e quem não pode. A Bíblia, ela libera pessoas com menos de 12 anos e velhos acima de 60 anos, não precisa fazer. Agora, eu tenho um problema, doença física, o médico não recomenda, então siga as ordens médicas, ok? A Bíblia recomenda que os ministros médicos tenham autoridade para isso. Que mais pergunta? O jejum, é porque uma está perguntando aqui, eu faço meu jejum de hora a que horas? Costumo fazer de manhã até o meio-dia, pois me disseram que eu teria que fazer de manhã até 5 horas. Sim. Ela faz como ela O jejum da consagração do pão sem fermento são 7 dias. Então é 7 dias sem comer pão com fermento. Compreende? Agora o resto você pode comer. Agora pão com fermento, bolo com fermento. Fermento não, durante 8 dias. É do dia 8 a exatamente 18. Por que é que não pode comer o fermento? Porque o povo, quando saiu do Egito, eles saíram com pressa. Deus falou, anda depressa. Eles não podiam parar para fazer, levedar o pão. Então eles faziam uma massinha
de trigo e colocava nas carroças para o sol queimar. E eles comiam. Com isso, você cria uma certa aflição dentro da sua carne. Porque não comer o pão, o bolo, parece que a gente fica meio agitado, meio aflito. E essa aflição cria um clamor para você se livre de um cativeiro, de uma situação de libertação. Entende? Então é assim que funciona. Mais alguma pergunta? Sim. A Rai tá perguntando aqui, amanhã eu não faço nada, não é isso? Isso. No primeiro dia, amanhã à noite, ao pôr do sol, até quinta-feira ao pôr do sol, a Bíblia diz, não trabalhe. Nem no primeiro e nem no último dia. A Bíblia diz, não fazei nada. Fique com Deus. Sítio Recanto Mestre Álvaro, ele está perguntando onde vai ser o retiro. Ah, sim, eu quero falar para você do treinamento. Nós temos um treinamento, e o nosso treinamento, ele é um treinamento Pão da Vida. O que esse treinamento faz? Ele vai te dar ferramentas espirituais, e a gente, quando você for lá, a gente vai enfiar a mão dentro de você, vai arrancar o seu problema, vai te mostrar o seu problema. Olha o seu problema. E aí você consegue matá-lo. Então, esse treinamento Pão da Vida, ele começa sexta-feira às 18 horas, você tem que chegar lá mais ou menos 5h30, mais ou menos, e ele termina domingo por volta de 10, 11 da noite. Esse treinamento tem muita dinâmica, ele vai te capacitar emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, para que você consiga se libertar em curas, em doenças, em remédios, etc. E ele vai te ensinar como chegar no céu num nível maior com que você se encontra. Você já é convertido, você já acredita em Deus, glória a Deus, mas como chegar num nível superior ao que você se encontra. Então esse é um treinamento muito bacana que eu recomendo todas as pessoas fazerem. Tem mais alguma pergunta? A data ainda, depois a gente vai divulgar. Hã? A data... Sim, de acordo com a situação que nós estamos vivendo, então a data nós não sabemos exatamente. Geralmente a gente dá de 15 em 15 dias. Então é um fim de semana sim ou não, um fim de semana sim ou não, tá? Mas agora, de acordo com essa situação, nós estamos esperando tudo ser resolvido para o governo liberar para a gente continuar. Mais algum? Gente, eu quero agradecer sua presença. Nós vamos fazer mais lives. Eu quero que Deus abençoe você, sua família, sua saúde, seu emprego, que você consiga vencer na vida, porque o mais importante na vida é você se tornar um vencedor. Fique feliz com o que você tem, e Deus, vendo que você precisa mais, Deus vai te providenciar. Deus abençoe sua família, seus negócios, a sua vida, e Deus abençoe a todos, tá? Só perguntaram se vai ter o treinamento 2. O treinamento 2 sai esse ano também, viu? Nós estamos aproveitando esse tempo para a gente poder dar o treinamento 2. Ok? Um beijo no coração, fique com Deus e nós continuamos cada vez mais juntos. Tá bom? Tchau, tchau.